Olá, meus alunos do curso técnico de eletromecânica. Hoje iniciamos mais uma sequência didática, ok? Então vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre trigonometria no triângulo retângulo. Hoje vamos dar início à nossa parte de trigonometria com o primeiro tópico, que vamos ver as relações no triângulo retângulo. Vamos ver as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Seja um triângulo retângulo, ABC, onde o triângulo é retângulo em A, então eu tenho um ângulo de 90 graus, e tenho dois ângulos B, um ângulozinho, o cateto B e C, não é isso? E tem um ângulozinho alfa e um ângulo beta. Vamos ver alguns elementos desse triângulo. Estamos aqui, ó, o segmento BC é a hipotenusa, que a gente vai chamar de A, nesse caso. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. E ele sempre vai estar à frente ao maior ângulo, nesse caso, um ângulo de 190 graus. Por quê? Eu tenho o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. E eu tenho que esse triângulo é retângulo porque ele tem um ângulo de 90. Dessa maneira, eu tenho que alfa mais beta, é igual a 90. Por isso são chamados ângulos complementares. Então, essa relação é direta. O lado é proporcional ao ângulo. Então, nesse caso, vamos chamar o segmentozinho A de hipotenusa. AC vai ser um cateto. Agora vamos prestar atenção. Vou ter aqui ó, o segmento AC, vai ser um cateto que a gente vai chamar de B. Só que vou analisando esses dois ângulos. O que acontece? Ele é um cateto oposto em relação ao ângulo alfa e ele é um cateto adjacente em relação ao ângulo beta. O segmento AB é outro cateto. Ele vai ser cateto adjacente em relação a alfa e vai ser cateto oposto em relação a beta. E os ângulos alfa e beta são ângulos agudos. Quer dizer o quê? Que são ângulos menores do que 90 graus. A explicação é simples, acabei de falar aqui. Se a soma dos ângulos internos é 180 e esse ângulo é 90, então a soma de alfa mais beta é igual a 90. Então, dessa maneira, eu tenho o quê? Que alfa é menor do que 90 e beta é menor do que 90. Por quê? Qualquer ângulo, por menor que ele seja, ele tem que ser maior do que zero. Então, o menor que seja o ângulo aqui, a soma vai dar 90, então eles não têm como ser 90. Então, são ângulos agudos. Certo? Então, são alguns elementos do nosso triângulo retângulo, que é a hipotenusa, né? Que eu chamei de A, nossa hipotenusa, cateto, B e C. Aí vai depender de qual ângulo eu vou pegar como referência. Se eu pegar o ângulo alfa, o B é cateto oposto e o C é cateto adjacente. Se eu pegar como referência o ângulo beta, B é cateto adjacente e C é cateto oposto. Mas, pegando independente de alfa ou beta, a hipotenusa sempre será a mesma. Agora vamos ver algumas relações aqui. Ó. Seno de alfa. Quem é que vai ser o seno de alfa? O seno de alfa vai ser o segmento AC dividido pelo segmento BC, que é a mesma coisa de cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quem é o seno de qualquer ângulo é o cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa. Nosso exemplozinho do triângulo, o seno de alfa é B sobre A. Então, estamos pegando como referência a alfa, então cateto oposto B sobre A. Seno de beta também vai ser o segmento AB dividido pelo segmento BC. É a medida do cateto oposto de B dividido pela hipotenusa. Então, eu vou ter que seno de B é igual ao segmento C dividido por A. Cosseno, que é a relação de cosseno? O cosseno vai ser AB dividido por BC. Em relação a alfa, eu vou ter o quê? Que é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Em outras palavras, C sobre A. Gente, a diferença entre cateto oposto e adjacente é bem simples. O cateto oposto ele sempre vai estar oposto ao ângulo. E o cateto adjacente ele ajuda a formar o ângulo. Então, dessa maneira, não tem como criar uma confusão. Então, o cateto oposto está ao outro lado do ângulo e o cateto adjacente ele ajuda a formar o ângulo junto com a hipotenusa. E o cosseno de beta é o segmento AC dividido pelo segmento BC, que é a medida do cateto adjacente de B dividido pela medida da
hipotenusa. Então, cosseno de B sobre A. E agora eu vou falar sobre a tangente. A relação da tangente nada mais é do que o segmento AC dividido pelo segmento AB, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Na tangente, a gente pode colocar aqui, a gente pode escrever de outra maneira. A tangente de alfa também pode ser escrito como seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então, dessa maneira, eu também posso escrever pelo cosseno de alfa. Então, dessa maneira, eu também posso escrever a minha tangente, sendo seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Nesse caso, seria o segmento AC, né? Cateto oposto, alfa, AC, que a gente chamou de B, e aí o cateto adjacente, AB, que a gente chamou de C. E a tangente em relação a beta? Em relação a beta agora, em relação a esse ângulo, é o cateto oposto, que é o segmento AB, sobre o cateto adjacente, que é o segmento AC. Então, a tangente de beta é quem? C sobre B. Então, a gente falamos sobre quem? Sobre seno, cosseno e tangente. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Tangente, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vendo seno, cosseno e tangente, agora vamos ver os valores que são considerados inversos. Que eu tenho o quê? A cossecante, a secante e a cotangente. A cossecante, ela é o inverso de quem? Do seno. Vou colocar aqui, ó. A secante é inverso de quem? Do cosseno. E a cotangente é inverso de quem? Da tangente. Então, são considerados inversos. Cossecante de um ângulo é a hipotenusa sobre o cateto oposto. Como ele é o inverso do seno, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, a gente vai fazer o quê? Só essa inversão. Então, a cossecante é igual sobre 1 sobre seno. A secante de um ângulo nada mais é do que a hipotenusa sobre cateto adjacente. Em outras palavras, a secante é 1 sobre o cosseno. E a cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto. Em outras palavras, a cotangente é 1 sobre tangente. Então, dessa maneira, eu não preciso estar procurando todos os que são inversos. Preciso apenas saber seno, cosseno, tangente. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cossecante, como é o inverso, a gente vai inverter. Então, é hipotenusa sobre cateto oposto. Secante, como é o inverso do cosseno, a gente vai inverter. Hipotenusa sobre cateto adjacente. E a cotangente, a gente vai inverter. Cateto adjacente sobre cateto oposto. Agora vamos falar um pouco sobre os ângulos notáveis. Acho que vocês já viram muito falar desses ângulos. Que é o ângulo de 30, 45 e 60. Por que são ângulos notáveis? Porque são ângulos de fácil compreensão e a gente consegue encontrar ele facilmente nas figuras geométricas. Muito pensam, não são notáveis porque aparecem muitas vezes. Não, gente, porque a gente consegue achar ele com muita facilidade. Eu vou falar bem rápido de como a gente encontra ele. O seno, cosseno e a tangente de 45, a gente leva como base um quadradozinho de lado L, né? Aí eu traço a diagonal aqui. Essa diagonal nada mais é do que a minha hipotenusa. Por quê? Lá no quadrado, os 4 ângulos são retos, então um ângulo de 90 graus. Quando eu passo a diagonal, eu vou dividir esse ângulo ao meio. Então, eu divido em 2 ângulos de 45. E aqui eu formo o quê? Um triângulo retângulo. ADC. Então, eu tenho de catetos igual a L e hipotenusa L raiz de 2. Então, o seno vai ser L sobre L raiz de 2, né? Isso em relação a esse ângulo aqui, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, nesse caso aqui, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 vai ser também a mesma coisa, raiz de 2 sobre 2. E a tangente vai ser L sobre L, que é 45. Vamos lá, dando continuidade aqui, aí eu vou ter o quê? Que o cosseno vai ser relação cateto adjacente sobre hipotenusa. Voltando aqui.
Como esse triângulo é um triângulo retângulo isósceles, né? Os catetos são iguais, então eu vou ter que L sobre L raiz de 2, que vai dar raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 vai ser a divisão dos catetos, que são idênticos, então é igual a 1. Então daí surge o seno, cosseno e a tangente de 45. Seno, cosseno e tangente em relação ao ângulo de 30 e 60 graus. Gente, agora vamos levar em consideração um triângulo equilátero. Tem um triângulo equilátero, onde os três lados são iguais. Passando uma altura aqui, eu vou dividir esse lado ao meio, porque essa altura vai fazer o papel de quê? De mediatriz. Ela vai dividir ao meio e vai fazer o papel de bissetriz, que vai dividir esse ângulo ao meio. Então, vamos usar a mesma relação, pegando essa parte destacada. O seno de 30 vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, que vai dar igual ao meio. O cosseno de 60, porque eu vou ter aqui um triângulo 90, se lá em cima for 30, e aqui, como o triângulo equilátero são três ângulos de 60, eu vou ter todos os ângulos. O seno de 60 vai ser o quê? Igual ao cosseno de 30, porque eles são complementares. Então, raiz de 3 sobre 2. E eu vou ter também que o cosseno de 60 é igual ao meio. Por que eles são complementares? Porque a soma é igual a 90. Então, quando eu tenho dois ângulos que a soma é igual a 90, então o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. É igual ao seno de 45, é igual ao cosseno de 45. E eu vou ter que a tangente vai ser a divisão entre o seno e cosseno, que será uma raiz de 3. Daí a gente forma a nossa tabela que a gente tanto conhece. Seno, cosseno, tangente 30, 45, 60. Seno de 30, 1 meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. E tangente de 60, raiz de 3. Finalizar essa parte, então vamos fazer essa questãozinha aqui para a gente poder finalizar o nosso conteúdo. Diz o seguinte: considere os triângulos retângulos PQR e PQS da figura a seguir. Se o segmento RS mede 100, quanto vale o segmento PQ? Então, vamos fazer aqui mesmo. Vou pegar aqui vermelho. Pronto. Então, vou chamar aqui, eu quero encontrar esse valor. Vou chamar de X. Né? Ele me disse que esse segmento é igual a 100. Esse ângulo é 60. Como aqui é um ângulo raso, eu sei que aqui é quanto? 120. Como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo como é que eu posso dizer, é 180, se aqui é 120 com 30, 150. Então, aqui é 30 também. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho um triângulo isósceles, onde esse lado é igual a esse lado. Então, significa dizer que a hipotenusa desse triângulo é igual a 100. Como eu quero encontrar o segmento PQ, eu tenho um ângulo de 60 e tenho uma hipotenusa, eu vou usar qual relação? Eu vou usar a relação do seno, o seno de 60, que é igual cateto oposto, que eu chamei de x, dividido pela hipotenusa, que nesse caso é 100. Pelos ângulos notáveis, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 100, que eu vou ter, fazendo o meio pelos extremos, 2x igual a 100 raiz de 3. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 100 raiz de 3 dividido por 2, onde eu vou ter que x é igual a 50 raiz de 3. 50 raiz de 3, a alternativa correta é a letra B. Então, aqui a gente encerra o nosso conteúdo de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Logo após a aula da plataforma, terá uma atividade com 5 questões, ok? Um forte abraço e tenha um bom dia.